Olá, galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast do Ser o Ser. Mais uma vez estou aqui com a Vanessa, essa querida, nessa série de episódios que a gente está soltando incríveis. E hoje a gente vai adentrar um pouquinho mais num tema um pouco mais profundo, né? Porque a gente vai falar sobre ciclos. Mas antes de começar, mais uma vez, Vanessa, quem é você? De onde você veio? Como assim? Para a galera que caiu de paraquedas aqui, fala só um pouquinho sobre você. Então, gente, eu sou médica veterinária, trabalho com medicina integrativa e faço também uma abordagem sistêmica ali. Olho para todo esse sistema familiar, tento promover saúde e equilíbrio para o animal, mas também para todo esse sistema que ele está inserido. Eu costumo dizer, Vanessa, que o profissional que quer trabalhar com olhar integrativo, ele também é terapeuta. Acaba que nessa possibilidade de tentar ajudar o animal, né, e ver que existe todo esse reflexo, esse espelhamento, né, do animal no sistema, eu acabei fazendo também, né, me formando como terapeuta integrativo, trabalho com os florais do Enneagrama, né, e proporcionam esse cuidado também, né, esse olhar para o tutor, né, essa possibilidade de se auto-observar e entender o processo com a ajuda dos florais. Legal. No episódio passado, que a gente falou sobre o reflexo, em algum momento eu falei assim, ela também é minha terapeuta e depois eu falo melhor sobre isso. Exatamente. Então, só explicando para vocês, o convite com a Vanessa, dela me conduzir com os florais, veio a partir de eu procurar ela para ela me ajudar com a Rebeca, e aí veio um convite de ter que olhar para mim mesmo. Eu olhar para mim e meu marido olhar para ele. Foi lindo. A Vanessa ofereceu esse suporte pra gente através dos florais e foi realmente muito legal. Muito legal. E eu fico muito feliz, assim, que foi a primeira vez que o casal, né? Até falei isso com você. Sim. Quando o Rafa também aceitou participar do projeto, da questão, né? Porque realmente ver todo esse engajamento, né, para a saúde do animal é muito lindo. E foi uma experiência muito legal. É um trabalho sistêmico, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente quer se aprofundar na cura e buscar esse autoconhecimento com profundidade, a gente tem que ter esse olhar profundo do sistema mesmo, né? O todo querer se ajudar. Então, foi muito incrível quando a Vanessa fez esse convite, o Rafa também topou. Eu sou a maluca das profundidades das terapias, então é óbvio que eu ia aceitar. E aí tô pincelando isso com vocês, contando um pouquinho isso para vocês, né, dividindo, porque o tema de hoje é sobre ciclos, e eu acho que tem tudo a ver com esse olhar um pouco mais terapeutizado das coisas, né? Exatamente. Porque entender, antes de eu falar a minha versão, o que é ciclos para você, Vanessa? Como que você conseguiria explicar ciclos, camadas, o que é isso para você? Ai, Maria Paula, olha só. Para eu falar do ciclo, antes eu precisaria falar do que é o fluxo, né? Então, vamos começar assim, pelo que é a saúde, né? A saúde, para mim, a vida é um rio. Então, é um fluxo de vida, né? Você tá nesse fluxo da vida, você tá vivendo na saúde, no bem-estar, na vitalidade, na prosperidade. Isso tudo mostra que você está nesse fluxo, né, da vida. Então, quando você você tem a sua coisa nesse fluxo, né? Depois você já disse essa parte. Então você está nesse fluxo, né? Então você está conectado ali com a sua essência. Mas quando existem algumas questões, alguns padrões que trazem uma dor, um sofrimento, alguma coisa assim, você começa a criar camadas, né? E essas camadas, elas vão ter, são mecanismos de defesa na tentativa de te proteger daquela dor, né? Então, quando você tem essas camadas, você começa a obstruir o fluxo desse rio, né? Esse rio é o rio onde você tem o seu potencial ali para expressar. E quando você começa a produzir mecanismos de defesa por uma dor, por uma questão que você não conseguiu trabalhar direito, é como se você fosse interrompendo o fluxo desse rio. Só que como a vida, ela quer te trazer para essa conexão, né, com a sua essência, com essa potencialidade,
ela vai tentar te mostrar de algum jeito que isso não está bem. Então, é quando acontece os adoecimentos ou as questões, porque a vida tentando te colocar, mostrando assim, olha, você saiu um pouquinho do caminho do fluxo, então vamos botar. Só que se você resiste a isso, o que acontece? A vida não vai desistir de você, ainda bem, né? Isso que é o lindo da vida, porque ela quer o seu potencial, né? Então ela vai repetir esse processo mais uma vez. E aí começam aqueles ciclos de repetição, porque na verdade não houve uma desobstrução desse fluxo, não houve o aprendizado com a experiência, e você acaba criando ciclos de repetição que nada mais é do que uma tentativa de te mostrar, de alguma forma, que você saiu do fluxo, né? E aí o adoecimento é um pouco dessa questão, né? É um sintoma de que alguma coisa não está dentro, porque quando você está nesse fluxo, você está na saúde. Você está vivenciando, manifestando a saúde, a abundância, a felicidade, a tranquilidade. Então, eu acho que esses seriam os ciclos que acabam acontecendo na vida. Sim, eu tive um dos meus grandes professores me ensinou uma coisa, eu uso essa forma de linguagem dele, né, de exemplo, muito dentro das minhas mentorias, né, que é o flow da vida. A gente tem que aprender a surfar a onda, né? O mar que se apresenta, você tem que saber nadar nele, né? Eu não tô falando de nadar, gente, mas entende o conceito. Porque quando eu contei isso para uma pessoa, ela virou para mim e falou assim, mas eu tenho medo de nadar. Eu falei, cara, não é sobre nadar. Entende o conceito, vamos lá. Você tá no mar. Eu não sou surfista, mas vamos lá. Eu tô no mar e eu tô com a minha prancha. Não tá vendo onda? Então, cara, eu vou apreciar, vou contemplar, vou boiar. Agora tá vindo uma onda. Então vamos surfar aquela onda grande que tá vindo. Né? Um surfista, ele faz isso. Ele olha para o mar, ele contempla e ele vai surfando de acordo com o que se apresenta. Se você quer nadar contra a maré, você vai demorar muito mais tempo e demandar muito mais energia para poder chegar onde você quer. Se você usa a maré a seu favor, você chega com leveza, você chega com mais disposição, você chega mais rápido. Esse é o flow da vida, né? Esse é o fluxo da vida. É você aprender a ir de acordo com a maré do rio, com a correnteza, com o que está se apresentando, aceitar os convites, não se questionar. Tá vindo uma onda grande. Você não sabe nadar? Afunda, né? Não quer prende surfar? A respiração e fura ela. Exatamente. Sempre tem vários caminhos. Escolhe um e vai. Só não fecha os olhos e finge que não tá vindo, porque aí você vai exatamente tomar um caixote, entende? E essa é a maneira difícil de viver. É resistir, né? A resistência. E ficar apegado, né? Porque quando você tá apegado, eu não quero sair daqui, eu não vou sair daqui, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar aqui. Cara, a correnteza tá vindo. E ela tá te empurrando pro lado. Você não quer sair dali, olha, uma hora vai quebrar essa estrutura, você concorda? Exatamente. Porque a maré vai bater, a onda vai bater e uma hora quebra essa estrutura. Então, a gente tem que aprender a viver nesse flow, aceitar esses convites, a entender que os desafios existem. E isso são os ciclos também, né? Quando você entra nesse flow, você entende, caramba, veio uma onda, passei por ela, agora, pô, ficou manso. Depois daquela, pensa essas ondas gigantes que se chamam, como chama, gente? Tsunami. Depois de uma tsunami, não vem o mar parado? Sim, e antes também, né? Isso, antes também. É o on e o off. É o on e o off, né? A gente tem um momento de agitação e que a gente tem um desafio, que a gente tem que ter aquela atenção, até mesmo para a gente entender qual é o propósito daquela onda, né? Porque aquela onda, ela tá vindo com uma possibilidade para você. Ela tá vindo porque ela quer te fortalecer de alguma forma, quer te trazer algum aprendizado ou um olhar, né? Ou resgatar alguma coisa, enfim. Mas ela tem uma possibilidade nessa onda. Então, você, quando a onda vem, você tá preparado para aquilo, mas você saber que ela vai passar. E que vai ter um momento que você vai poder relaxar e você vai poder aproveitar, e isso faz parte. Porque é justamente quando relaxa é que você vai conseguir compreender tudo que você teria, qual é aquele propósito, né? Mas na hora você tem que ter aquela atenção
para você não deixar a onda te passar. Mas, de qualquer jeito, a gente também tem a possibilidade terapêutica que ela vai estar te ajudando a surfar nessa onda. Exato. Né? Porque ela vai te dar o apoio de você ter um equilíbrio e uma consciência de que aquilo é um processo e que aquilo é necessário. Se a vida está trazendo, ela é necessária. Ela tá tentando te trazer algum aprendizado ou a questão do fluxo, né? Te colocar nessa possibilidade de fluir. Perfeito. Eu até gosto de usar, né? A gente não está separado do todo. Essa frase a gente falou num outro episódio, que a gente não está separado do todo. Mas em várias situações e em várias religiões usam-se frases parecidas para expressar a mesma coisa. Por exemplo, Deus está dentro de nós, o Espírito Santo mora dentro de nós. Então, isso basicamente significa que nós não estamos separados do todo. Então, se a gente entende que o todo vive dentro da gente e que tudo isso aqui também faz parte do todo, isso tudo é um suporte para a gente poder viver os desafios que se apresentam. Então, você usar a natureza para te dar esse suporte, essa estrutura, você usar a água, os elementos, né, o seu corpo, a energia, isso tudo é algo que possa te ajudar a trazer essa estrutura. E a gente falou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre fitoterapia, né? Que a fitoterapia, ela é algo vivo que pode te ajudar nesse processo. Então, não tem como, gente, não olhar um olhar integrativo. Eu costumo dizer que esse olhar integrativo é olhar para a vida com o óculos do autoconhecimento, né? Dá para falar de diversas formas. Não tem como separar as coisas, né? Então, se você sabe que você está vivendo um momento de desafiador, você sabe que tem suportes ao seu redor para te ajudarem a enfrentar esse momento desafiador. Por exemplo, o exemplo da onda no mar. Então, por que você não pode pegar uma prancha para te ajudar? Exatamente, né? Exatamente. E surfar, né? Exato, sei lá, um pé de pato, né? Alguma coisa para te ajudar a surfar aquela onda da melhor forma. Exatamente. É entender que a vida está a todo momento te convidando e te ajudando a enfrentar o que se apresenta, e o que se apresenta é para o seu processo de evolução. Sim. A gente está aqui só para isso. Não é para outra coisa. O objetivo todo é poder enxergar o nosso potencial, o nosso propósito, né? E trazer para a vida, contribuir, manifestar esse propósito. Porque cada um tem o seu potencial, né? E eu enxergo isso como a centelha divina, a nossa herança divina, né? É despertar, é se conectar com esse potencial para poder contribuir com o mundo, né? Porque cada um tem o seu, e o todo é justamente esse mosaico de cada pedacinho. E o que você tem, né? O que você trouxe, a sua centelha divina, só você pode manifestar, né? Então você é importante, a sua contribuição é importante, o seu propósito é importante. Então a vida, ela te leva para esse fluxo, para que vocês consigam enxergar a sua potencialidade e colocá-la no mundo. Exato. Trazer essa centelha divina, que é o que Hahnemann falou na homeopatia, quando a gente falou lá da medicina integrativa. Que você possa ter saúde, um estado de saúde, para expressar o mais elevado fim da sua existência. Olha que coisa linda, né? É lindo mesmo. É o que te faz ser especial nesse mundo, né? E é o seu máximo potencial. E a sua contribuição. A sua contribuição mais elevada. Trazer. O que você veio trazer. É o que a gente pode chamar de propósito. Exato. Porque o pessoal fala, propósito, o que é propósito? Propósito. Tem até uma live, também um tema no Escola do Ser, que eu falo sobre propósito. E propósito não é algo, famoso, né? Que todo mundo precisa conhecer. Não, porque é individual, é particular, e cada um... Todos eles são especiais na mesma proporção. Exatamente. Todos eles são contribuições especiais para o sistema em que a gente vive, que é esse planeta Terra aqui. Essa forma humana de ser nesse universo que a gente tem. E você trazer esse potencial é você trazer a sua luz, a sua essência e a sua verdade. Então, eu acho que fazer essa conexão, olhar para dentro, conseguir tocar nessa centelha, né, para poder entregar ela para o mundo, é a missão de todo mundo.
cada um dentro da sua potencialidade. Isso que o tema foi sobre ciclos, né? E a gente tá indo. Já foi lá pra cima. Ó, a Rebequinha viva aqui, ó, latindo para todos. Participa de todos os episódios. Gostou do movimento? Mas voltando um pouco sobre ciclos, eu acho que a gente descreve bem o que são os ciclos, dando essa panorama que a gente fez geral, né? E os ciclos são essas etapas que a gente vai percorrendo, né? E você pode até, sabe, chegar de encontro com a sua essência, entender qual é o seu potencial. Mas mesmo assim, a vida vai te convidar a adentrar em camadas, em ciclos, enquanto você estiver vivo. Claro, né? Porque você sempre vai poder contribuir, né? Cada vez mais, Exato. Cada vez mergulhar mais, cada vez, nem que seja como exemplo, gente, como referência e como inspiração para os outros. Entende? Exatamente, porque a única coisa que a gente pode deixar aqui é o nosso exemplo, né? A nossa história. E não adianta você querer interferir no ciclo do outro, ou você fazer ou aprender cada um tem o seu. Então tem que fazer esse movimento de querer se descobrir, né? Que é tirar a inconsciência, trazer para a consciência esse potencial que às vezes a gente não sabe qual é, né? Porque a gente foi criando essas camadas de defesa, e essas camadas de defesa vão nos afastando da nossa essência, né? Então a gente tem que ter aquela intenção de fazer esse movimento para resgatar algo que está inconsciente em você e trazer para a consciência para poder ser expressado. Sem dúvida, é muito lindo. E eu queria deixar também aqui claro, eu sempre falo isso, mas é importante deixar isso claro, que por mais que você atravesse suas camadas, seus ciclos, e vai enfrentando seus desafios, a dor nunca vai deixar de existir. Tem que falar isso, Vanessa. Eu falo isso sempre, mas eu tenho que falar, porque é sempre um questionamento que vem. Mas então agora parou de ter dor? Dor é um sentimento e a gente precisa sempre ter ele. Nós vivemos em um mundo dual. A dualidade é uma base para essa existência, né? Para a criação dessa realidade. E o que é a dualidade? É o homem e a mulher, é o alto e o baixo, é o verão e o inverno. Então, o amor e a dor faz parte da nossa experiência como ser humano. Independente dos ciclos que você tiver, das camadas que você tiver, da profundidade que você tiver no seu processo de evolução, ela vai estar fazendo parte. Assim como o homem e a mulher estão fazendo parte. Né? Sim, com certeza. Então, não tem como. Na verdade, são energias, né? É você trazer para um equilíbrio, né? Tanto a dor como o amor, um vai compondo o outro, né? E você vai puxando isso para um equilíbrio que é esse momento que você vai trazer uma saúde, porque você vai estar em equilíbrio com as suas emoções. Você não vai estar nem numa polaridade, nem na outra, porque você viver também uma euforia e uma agitação e uma alegria o tempo inteiro também, isso também traz um desequilíbrio, porque o pêndulo, ele balança na mesma intensidade. Então, você saber transitar pelos momentos e trazer o aprendizado de cada momento, o momento que você está vivendo, às vezes não é um momento muito feliz, mas ele faz parte. Ele faz parte da sua história, ele faz parte da sua construção. E através dessa vivência, você vai poder trazer algo melhor. Desse aprendizado, você vai trazer algo melhor, né? Então, eu acho que viver os dois extremos e saber colocar isso num equilíbrio, que o equilíbrio é que vai te dar a fluidez, né? Você conseguir estar nessa conexão. Tem um bom exemplo para compreender a dualidade, que foi o que a gente falou sobre a tsunami, né? Antes da tsunami vir, o mar fica reto. Aí depois vem uma tsunami louca. Depois o mar fica reto de novo. Esse é um ótimo exemplo para entender a dualidade, né? A cada ciclo que o pêndulo pendula para uma extremidade, para uma polaridade, ele vai na mesma velocidade para o outro lado. Então, é como se aqui fosse a dor
Quando você está vivendo a dor, né, a intensidade máxima dela, em algum momento esse pêndulo ele vai se soltar daqui e ele vai vir para cá. Vou dar um outro exemplo que é, por exemplo, sair à noite e beber todas com um amigo. Então, aquele pico de euforia, todo mundo bêbado, no dia seguinte está todo mundo de ressaca. Entende? Morto, não quero falar com ninguém, pelo amor de Deus, me deixa no meu quarto, eu não quero falar com ninguém. É um ótimo exemplo para compreender isso também. Então a vida ela vai fazer a gente pendular nas extremidades, porque essa é a jornada de aprendizado, e são as camadas e os ciclos, até você entender que você não precisa mais oscilar entre tantas polaridades. Exato. E que se você pendular pouquinho para um lado e para o outro, já é o suficiente para o seu processo de evolução, para a sua contribuição. Você já está mais consciente do processo. Então você absorve a compreensão e o aprendizado dali com mais facilidade. E aí você pendula com menos intensidade e você encontra a variação mais no lugar central do meio, que é onde mora mais equilíbrio, né? Exatamente. Então, compreender, esse é um ótimo exemplo para compreender a vida, né? E eu acho que as camadas e os ciclos, quando eles vão se aprofundando e se alinhando, é exatamente isso que acontece. A gente vai deixando de viver tantas intensidades, porque a gente já vai descamando, a gente vai entrando em camadas mais profundas, a gente vai entrando em outros níveis de ciclos na vida, para poder viver ele com mais sutileza, que é o que está no meio, no centro. E aí a linguagem muda nesse momento. Você não precisa de uma porrada na cara. Você pode perceber um olhar torto da outra pessoa, né? Porque às vezes a pessoa cega, ela precisa de um tapa na cara para entender que está ofendendo o outro. E aí, às vezes, a pessoa que está mais consciente pode perceber que o outro fez assim e falei besteira, né? Uhum. Então a linguagem ela vai mudando, vai ficando mais sutil e os convites da vida vão podem ser mais sutis para você ir entendendo quais são os seus processos de autoconhecimento, né? Então, uma jornada de autoconhecimento no começo, ela é muito dura, porque a pessoa está muito crua ainda. Depois que ela vai entendendo todo esse processo, vai ficando mais sutil. Eu tenho algumas pessoas que falam assim para mim, nossa, Maria Paula, os primeiros 4 encontros com você foi tipo puxar o meu tapete. Depois, não é que não teve transformação, continuou tendo, mas foi de uma maneira mais leve. É bem isso que eu estou descrevendo. É claro que a gente está falando de encontros terapêuticos, e esse exemplo que eu estou dando, mas a vida faz isso com a gente. Né? E às vezes também é essa questão de que num primeiro momento a pessoa está tão num inconsciente tão bagunçado que você precisa ajeitar essas bases. É o que eu vejo com os florais, né? Juntando com o Eneagrama. Porque aí você tem uma personalidade que você cria a partir de um mecanismo de uma dor, você cria um mecanismo de defesa, aí você cria um ego para você ter uma personalidade no mundo para tentar te defender dessa dor, e nesse momento você vai criando as camadas. E quando você entra com floral, muitas vezes você tem que primeiro ir sedimentando esses pilares para que o processo tenha base, né? Para que quando você consiga chegar no convite que vai realmente trazer essa transformação maior, aquilo se sustente, né? Então, às vezes, você mexe muito com dores que estão ali inconscientes, até você conseguir um patamar da pessoa realmente vivenciar. Eu acho que a questão é essa, porque quando você começa a vivenciar... É onde mora a aprendizado. Exatamente. Aí você não é só racionalizar, conscientizar de uma forma racional, mas você vivencia com o coração, aquilo se manifestando na sua vida. E eu acho que outra coisa também que é muito importante é que a gente está criando o tempo inteiro. A nossa mente está criando o tempo inteiro. Então, quanto mais inconsciente você está desses padrões, que você tenta se defender, mais inconsciente você está criando a sua realidade. Então, o que acontece? Você começa a sua mente vai estar cocriando a confusão que você está.
A partir do momento que você vai começando a querer olhar para esses padrões e entender ou ressignificar essa situação, você vai tomando as rédeas dessa criação. Então, você começa a vivenciar o fluxo, a prosperidade, porque você colocou, você entendeu aquele processo, né? E aí você vivencia aquilo conscientemente, você tomou as rédeas e você agora está criando o que você gostaria, o que você tem de potencial para criar, e não criando qualquer coisa inconsciente, com essas influências da inconsciência, né? Dos processos. Tem uma frase que eu uso que eu gosto muito, que é a experiência que constrói. Na verdade, eu falo assim, só a experiência que constrói de verdade. Porque se não é vivenciado, experimentado, não existe compreensão, não existe integração. Né? Então a gente não adianta ficar na racionalidade. Exato. A racionalidade, ela faz, vou fazer o seguinte, senão a gente vai adentrar no próximo tema. Eu vou fazer o seguinte, fica na curiosidade e vem semana que vem assistir com a gente, porque o que eu vou falar agora tem relação ao próximo tema, e eu acho que a gente já está chegando perto dele. Já estamos chegando. Então pronto, galera, é o seguinte, vou deixar todos os contatos da Vanessa aqui embaixo, para vocês conseguirem entrar em contato com ela, caso queiram falar com ela, procurar marcar uma consulta, e vou deixar os meus também, vocês já sabem onde me achar, e a gente se encontra semana que vem com mais um tema dessa série gravada com a Vanessa, tá bem? Beijo grande!